feliz pela presença de vocês, que Deus continue abençoando e abençoe nessa noite, tá bom? Obrigado. Verso 1 diz: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos. Viveu 54 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Amém, igreja? Segredo de ir bem na vida. Temos falado algumas semanas, 2 semanas já a respeito disto. O segredo de ir bem. O segredo de ter êxito em nossa vida. Claro que o que faz a diferença na vida das pessoas não é o sobrenome. Pode ser que à primeira vista, pode ser que nos primeiros momentos, isso até faça um pouco de diferença. Sobrenome, família, né? Posição. Mas o que faz diferença entre um e o outro é a maneira como se vive. O que faz a diferença entre nós é a maneira como nós vivemos. É a maneira como nós nos comportamos. É a maneira como nós agimos diariamente e diante das dificuldades. Não é o que nós falamos, porque o que se fala, amanhã pode ser esquecido. O que se promete, amanhã pode ser deixado de lado. Mas é o nosso comportamento, a maneira como nós vivemos. E essa diferença, ela é notada e ela é vista à medida que os anos se passam e vivemos entre essas pessoas. E essa maneira de viver é que vai dando forma a quem nós somos. Vai dando forma a quem nós declaramos que somos. E é assim, desta maneira, que as pessoas e nós sabemos se aquilo que se fala é verdadeiramente real ou não. Aquilo que se pronuncia é exatamente aquilo. Você vê? O que diferencia-nos é isto. É a maneira como nós vivemos, nossas atitudes diante do dia a dia, das situações que surgem. Como nos comportamos a cada momento ou a cada circunstância. Você já pensou nisto? Tem muitas pessoas, ou talvez algumas pessoas, ou quem sabe nenhuma, que não pensa nisto. E aí então vai vivendo a vida sem nexo. Porque um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. Um dia pensa assim, no outro dia já pensa diferente. Um dia gosta do amarelo, mas no outro dia já não gosta mais, já gosta do vermelho. Eu estava lendo alguma coisa a respeito sobre aquela cantora Anitta, que antes de fazer sucesso era numa igreja, etc. Tal, papapá.
E ela dizendo que ela, todo dia ela muda. O que ela gosta hoje não gosta amanhã. O que ela acha bonito hoje, amanhã já não acha mais. Aí você vê a superficialidade, a incontinência, a inconstância que alguém pode viver. E é impressionante como nós, como cristãos, às vezes também nos comportamos dessa maneira. Nós não prestamos atenção nisto. E nos esquecemos que, aí que é as coisas. Não é o momento que nós estamos vivendo que diz quem nós somos. Mas o que diz quem nós somos é o que vem depois, que vem antes. É o que nós já vivemos antes. E as pessoas que estão ao nosso lado conhecem essa história. Por isso é importante ter uma história. E para ter uma história, nós precisamos ter raízes. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos ser firmes. Porque senão não há história. Se ficamos de cidade em cidade, nós temos uma história de ciganos. Mas nos lugares onde nós chegamos, ninguém nos conhece. E a história que vai ser contada vai ser verdade até que nos conheçam. Olha só. E não há nada como o tempo para que nós, a nossa vida, a maneira como nós nos comportamos, seja firmada, seja carimbada. A Bíblia diz que Ezequias subiu ao trono aos 23 anos de idade. Reinou por 29 anos. Viveu 54 anos, é isso? E o texto diz que ele permaneceu da mesma maneira. Ele não mudou. Ele não mudou como nós mudamos às vezes. Ele não ficou alternando diante das situações. Ele era o mesmo em toda e qualquer situação. E nós vivemos, irmãos, e o que constatamos no nosso dia a dia é que nós mudamos de acordo com a situação. O nosso comportamento varia. O nosso comportamento alterna, dependendo da situação que vivemos. Deus, ele não está interessado nisso. Deus, ele deseja que nós sejamos determinados, como eu já disse lá no começo, determinados como Ezequias foi determinado. Ele começou alguma coisa e foi até o fim. Determinado. O que você já começou na vida e não acaba? Não pode ir bem dessa maneira. Não pode. O que nós dissemos que iríamos mudar em nossa vida, mas nós não mudamos? Se não mudamos, não podemos ir bem. Teremos dificuldades. Não vamos lograr, não vamos ganhar com isto. Não vamos alcançar coisas boas. Ezequias, ele foi determinado a respeito da sua atitude. Está aí no verso 4. Não vou pregar a respeito da determinação, mas ele foi determinado. Agora presta atenção aqui que eu vou dizer um negócio. Presta atenção. Às vezes nós
tomamos atitudes e colocamos a culpa em Deus. Nós não somos determinados até o fim e colocamos a culpa em Deus. Mas como é que eu coloco a culpa em Deus? A justificativa fica para Ele, porque Deus disse para eu parar. Deus disse que o tempo acabou. Deus disse que não é mais para fazer. Eu não conheço um Deus que me diz que eu tenho que fazer uma coisa e depois Ele diz, não faça mais. Não conheço um Deus que diz, olha, permanece assim, faz dessa maneira, e depois Ele diz, muda isto. Só posso mudar se estiver errado. Só posso mudar se não estiver no centro da vontade dEle. E aí nós não somos determinados e justificamos que Deus é que pediu alguma coisa para nós. E aí, como nós podemos ser felizes? Como nós podemos ir bem na nossa vida? Se nós começamos e não terminamos o que começou. É como você começar a pintar um quadro. Você começa todo determinado, todo feliz. E vai passando dias. Quem já pintou alguma coisa, um quadro a óleo, seja o que for, não se faz isso da noite para o dia. Às vezes vai anos, dependendo do grau de dificuldade. Ainda mais se for tinta a óleo. E aí, vai passando o tempo, e aí perde o interesse sobre aquilo. E aí sabe o que acontece? O quadro é encostado do lado. Não se termina aquela pintura. O quadro fica pela metade. Muitos de nós começamos a pintar um quadro e este quadro está incompleto até hoje, porque não tivemos determinação de terminar o que nós começamos. Agimos por emoção, por empolgação, pelo ímpeto e sem determinação. Olhe para o teu irmão e diga: se você quer ser feliz, tem que terminar o que começou. Porque, meu irmão, quando nós abandonamos alguma coisa para retomar aquilo e para ter a posição de novo, dá um trabalho, hein? Dá trabalho. Ezequias, ele foi determinado, ele confiou no Senhor, teve fé. Foi uma das características dele. Ele teve fé. E quando nós começamos a pintar alguma coisa, o artista começa a pintar alguma coisa, o que move ele é a esperança de ver o quadro terminado. E a motivação dele é ver o quadro terminado, ver o quadro completo. E ele não quer parar, ele não quer de maneira alguma deixar de pintar, e todo dia, quem sabe pega um pouco, 1 hora, 2 horas, 8 horas, não sei quanto tempo, mas ele quer ver o quadro pronto. É a esperança dele. Sabe por que nós deixamos de receber coisas boas e ter uma vida melhor? Nós perdemos a esperança logo das coisas. Nós perdemos a esperança logo. Nós abrimos mão das coisas muito fácil. Nós entregamos para o bandido aquilo que é nosso. Sabe quem é o bandido, né? Sabe quem é o bandido? Não é teu irmão que está do teu lado, não. Viu? Talvez alguém já está pensando: sabia que aquele crente sem vergonha.
Sabia que aquele abençoado. Não, não é ele não. É o diabo. E às vezes nós estamos entregando o ouro para o bandido. Porque perdemos a motivação muito fácil das coisas. E você vai vendo a perda da motivação, porque a nossa motivação, às vezes, ao começar alguma coisa, não está centrado naquilo que é correto. Ezequias, ele começou a fazer algo com a motivação correta, que era fazer aquilo que era certo. Ele conhecia a palavra, ele sabia que tinha que tomar algumas atitudes que eram corretas, e ele sabia que teria dificuldades, confrontos, problemas, ele teria inimigos iriam surgir, não é? Barreiras iriam se levantar, mas ele não olhou para isto. A motivação de fazer a coisa certa era muito maior do que os problemas que ele ia enfrentar. E ele foi até o final. Ele fez o que tinha que fazer. E reinou por 29 anos e foi bem em todas as coisas que quis fazer, que começou a fazer. Foi até ter bom êxito, meu irmão. Não é sempre assim, ó, a vitória, mas a vitória é chegar até o final. Ele foi até o final em todas as coisas. Ele não deixou pela metade. Ele acreditou que aquilo que ele estava fazendo, a posição que ele tinha tomado, o que ele estava fazendo em servir a Deus, em agradar a Deus, em agir conforme o seu pai Davi, não é que Davi era o pai dele, mas falavam meu pai Abraão, não é? Nós podemos falar o nosso pai Abraão, porque é o patriarca da coisa, da fé. Mas ele fez e buscou fazer aquilo que era correto. E nós não fazemos isto. E queremos lograr êxito. Queremos ter retorno. E retorno bom, ótimo, excelente daquilo que fazemos. Se nós não somos determinados e nem acreditamos naquilo que começamos a fazer até o final. Porque a nossa vida é assim, se nós olharmos para as dificuldades e para os problemas, nós vamos parar. O casamento vai acabar, vamos deixar o emprego, vamos deixar de servir a Deus, vamos deixar de estar na igreja, vamos deixar de andar com essa ou aquela pessoa. Se nós olharmos para essas coisas, Deus, Ele deixou-nos a sua palavra, e a sua palavra, ela é a regra de vida para que tenhamos uma vida boa. E como já disse, ter vida boa e ter bom êxito não significa não ter problemas. Tudo que você faça é como passar manteiga no pão, margarina no pão, coisa fácil. Não é assim. Às vezes o pão cai com a manteiga para o chão. Você já viu isso? Não sei na sua, mas quando o pão cai lá, o meu pãozinho crocante, aquele pãozinho francês, você passa assim. Se ele cai no chão, não sei como, mas ele vira e vai com a manteiga para o chão. Aí você fica feliz com isso. Não é ter esses problemas, não é viver sem os problemas,
mas ter a motivação de enfrentar, de continuar fazendo todo dia, pintando uma parte, delineando, dando forma, dando cara, rosto àquilo que está sendo feito. E Deus, Ele espera isso de nós. Deus espera isso de mim, de você, para que nós tenhamos uma vida abençoada. Você me conhece e sabe que eu posso falar aqui coisas do Espírito, coisas do fogo pentecostal, e vai ser uma benção. Mas, meu irmão, é tempo, e o tempo é agora, de nós tomarmos atitudes para que aquilo que está por vir possa vir, chegar e permanecer. Não é chegar e ir embora. Chegar e permanecer em nossa vida. Mas para isso, começou a desenhar o seu quadro, começou a pintar, continue fazendo. Você disse que ia lutar a respeito disto e parou de lutar. Não teve determinação e não confia em Deus o suficiente para continuar lutando. Sabe o que nos faz continuar lutando, porque às vezes dá vontade de largar? E eu sou ser humano como você, que às vezes dá vontade de largar alguma coisa. Mas o que nos motiva, meu irmão, está além daquilo que nós estamos vendo e desenhando. Mas é a fé, é aquela esperança que você tem na sua cabeça, o quadro pronto, e você quer ver ele pronto. Os outros que não conhecem o que você está desenhando, que não tem na mente o que está se delineando na tua vida, vão chegar e vão dizer assim: mas que raio de quadro é esse? Você tem certeza que você está fazendo? Você vai continuar fazendo esse negócio assim? Eu acho que essa cor não vai funcionar no que você está me falando. Mas se você tem determinação e você confia, tem motivação certa a respeito do que você está fazendo, aí você vai chegar até o final. Nós vamos chegar até o final. Isso não é mérito de A ou de B. Isso está na atitude. Todos nós podemos fazer e viver isto. Todos nós podemos isto. Como eu já disse, é o nosso comportamento, a nossa atitude, dia a dia. Não é a nossa atitude aqui. Não é a nossa atitude como nós estamos felizes, as coisas estão boas, e a gente faz, a gente fala, e tudo é maravilhoso. Mas a nossa atitude, que é a mesma, quando a gente não ouve, quando falam, e quando às vezes parece que estão só. Deus, Ele quer te abençoar. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer fazer de você uma pessoa muito feliz. Deus quer fazer com que você viva as melhores coisas dessa terra. Deus quer fazer isto. Mas nós precisamos ter consciência da nossa atitude, do nosso comportamento. Hoje, que nós parecemos que estamos num culto de doutrina, e na verdade todas as vezes que nos reunimos é um culto de doutrina, porque a doutrina é a palavra de Deus. Somos doutrinadas por ela todas as vezes que abrimos para ler. E ser doutrinado é sermos levados a algum comportamento
seja ético, ou espiritual, ou pessoal, ou familiar, profissional e assim por diante. Deus, Ele quer trazer isso para a tua vida e para a minha vida. Ezequias foi muito abençoado. Tudo que ele fez, ele teve bom êxito. Sabe, querido, já pode ficar de pé, fica de pé que eu já vou terminar. Na última quinta-feira, acabei falando outra coisa aqui que Deus havia colocado no nosso coração. E o que eu quero dizer hoje para você é: de tudo que você já viveu, de tudo que você tem experimentado, buscado, seja na vida espiritual, seja na vida material, seja na vida emocional, familiar, financeira, sentimental, quantas ou quanto daquilo que você já começou, o quanto você já entregou, o quanto você já, quanto disso você terminou? Ou quem sabe algumas coisas você entregou para o inimigo. E quando eu digo entregar para o inimigo, não é dizer assim: inimigo, toma aqui, porque eu não quero mais. Não quero mais saber disso, inimigo. Não. É quando nós abrimos mão disso. Abrir mão. Dispor isto. E não é dispor para Deus. Dispor para quem quiser. Porque para nós perdeu o valor. E quem sabe há algo em nossa vida que nos entristece, que nos inquieta, que nos aflige, quem sabe questões que na verdade estão fundamentadas em atitudes, questões que têm o seu princípio no comportamento. E às vezes nós estamos culpando pessoas. Às vezes nós estamos culpando igreja. Às vezes nós estamos culpando parentes. Às vezes nós estamos culpando alguém. Mas quem sabe foi eu, você, que entregou. Você luta pela sua casa ou já parou? Você luta pela tua felicidade ou você está deixando a vida te levar? Você luta para as coisas acontecerem na tua vida? Você está a Deus dará? Se o vento soprar para o norte, se soprar para o sul, se soprar para o leste, para o oeste, eu vamos. O seu quadro precisa ser terminado. E esse quadro é o quadro da tua felicidade. É onde Deus quer te levar. Para coisas boas, não coisas más, mas para que você seja feliz. Jeremias 29:11. E talvez você não esteja valorizando o que você está vivendo. Você não valoriza essa paisagem, esse quadro que Deus te deu para pintar. Quem sabe você desdenha isto que Deus te deu. Você não valoriza os amigos, não valoriza os irmãos, não valoriza, quem sabe, os parentes, não valoriza, quem sabe, a igreja, não valoriza o irmão que está do lado, não valoriza o seu trabalho.
Quem sabe não valoriza o seu salário. Quem sabe não valorizar hoje e nem valorizou o que Deus te deu. E quando nós não valorizamos, nós perdemos. Aí vem aquele velho provérbio: eu era feliz e eu não sabia. Eu tinha tudo e agora não tenho nada. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus.